E aí pessoas, tudo bem? Vamos iniciar a aula de hoje complementando o que foi visto no aplicativo do Centro de Multimídias do Estado de São Paulo. Se vocês estão lembrados, o tema abordado na aula do dia 27 de abril foi a extração de raízes quadradas de numerais com 3 e 4 dígitos. Então vamos nessa? Me acompanhem. Antes de tudo, vamos retomar alguns conceitos vistos em anos anteriores, ok? Vamos lá então. Toda vez que dizemos que o número está elevado ao expoente 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Por que disso? Porque estamos realmente tratando de um quadrado, essa forma geométrica extremamente conhecida de qualquer pessoa. Por isso que quando dizemos que, por exemplo, o número 5 está elevado ao quadrado, estamos falando de um quadrado de lado 5. Olha ele aí. Considerando que cada quadradinho desses tem 1 centímetro, então temos um quadrado maior composto de 5 quadradinhos de cada lado, que resultam em 25 quadradinhos. Portanto, 5 quadradinhos vezes 5 quadradinhos nos dão 25 quadradinhos. Basta multiplicar o valor dos lados entre si. E como os valores são iguais, em vez de escrevermos 5 vezes 5, podemos escrever 5 ao quadrado, mais rápido e mais prático. Parece simples e bobo, né? Mas imagina se fossem 5 vezes 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 5. Nossa, não acaba mais. Um montão de vezes. Em vez de fazer essa conta, poderíamos escrever apenas 5 elevado à quantidade de vezes que ele aparece. Nesse exemplo, seria 5 elevado a 12. Você quer saber qual é o resultado disso? Esse valor daria para a gente 244.140.625. Mas fala a verdade, você prefere fazer essa conta sem calculadora ou apenas escrever 5 elevado a 12? É óbvio que 5 elevado a 12 é muito mais fácil, né? Portanto, toda vez que falamos de qualquer número elevado ao quadrado, estamos falando realmente de um quadrado. Então, o que vem a ser a raiz quadrada? Te respondo, a raiz quadrada é o processo inverso da potenciação. Se o nosso quadrado tem 36 centímetros quadrados, é porque o quadrado em questão tem lado 6, e 6 vezes 6 é igual a 36. Você poderia se perguntar então, que número vezes ele mesmo resulta nesse valor? Recorrendo aos números básicos das tabuadas, sabemos que 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64, 9 vezes 9 é 81 e 10 vezes 10 é 100. Assim, o processo inverso da potência, ou seja, a raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2, de 9 é 3, de 16 é 4, de 25 é 5, de 36 é 6 e assim por diante. Tudo bem, eu sei, esses números são fáceis, mas como vamos saber, por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 1024? Existem várias formas de fazer isso. Uma delas é chutando, outras é usando artifícios, um mais doido que o outro. O melhor, pois a sua chance de errar diminui muito, é o processo de decomposição por números primos. Vamos lembrar o que são números primos então? Números primos são os números naturais que têm apenas 2 divisores diferentes, o número 1 e ele mesmo. Todos os outros números, com exceção do 0 e do 1, são números derivados dos primos. Por isso é que podemos decompor por números primos. Mas quais são mesmo os números primos? São os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ufa, e por aí vai. Você tem que saber todos eles? Claro que não. Só os primeiros já é mais do que suficiente. Existem meios de você descobrir se o número é primo ou não, mas isso vamos abordar numa outra aula, pois essa já está ficando longa demais. Vamos então fazer alguns exemplos. Ok, então espero vocês no próximo vídeo.